Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou professora de biologia, tenho disponibilizado material de genética para vocês no portal e o meu intuito com essa aula de hoje é introduzir um pouquinho o conceito de heredograma e algumas noções básicas de probabilidade, beleza? Um heredograma nada mais é do que um tipo de representação de uma árvore genealógica. Então, o heredograma ele vai trazer para vocês as relações hereditárias entre os indivíduos. E um heredograma ele vai exemplificar para você como que vai se comportar a passagem de uma característica entre os indivíduos relacionados ali nesse contexto, ok? É importante a gente saber ler um heredograma, então a gente precisa entender as representações que vão estar nesse heredograma. Então, sempre que a gente tem aqui um quadradinho no heredograma, isso indica um indivíduo do sexo masculino. Sempre que nós temos uma bolinha, é um indivíduo do sexo feminino. Se nós tivermos um losango, corresponde a um sexo indefinido. O que isso quer dizer? Vamos supor que a gente esteja falando de uma mulher, que ela esteja grávida, e aí não se sabe ainda o sexo do bebê. A gente pode representar, então, nesse cruzamento como um losango, porque o sexo ainda é indefinido, ok? Quando a gente tem indivíduos que estão rachurados, que estão coloridos, esses indivíduos eles são afetados pela condição em questão. Pode ser uma doença, pode ser uma característica, por exemplo, cabelo castanho, olho castanho, ou uma doença propriamente dita, acondroplasia, por exemplo, beleza? Então, se tá coloridinho, o indivíduo é afetado. Se tá branquinho, o indivíduo ele é dito normal. Quando nós temos uma linha interligando esses dois indivíduos, esses indivíduos, então, eles estão cruzando entre si. Isso aqui significa que houve um cruzamento. E se a partir desta linha, deste cruzamento, então, se aqui, a partir do cruzamento, a gente tem uma linha descendente, nós temos, então, um descendente deste cruzamento, um descendente deste casal. Então, um filho, um filhote, algo nesse sentido. Se houver entre os indivíduos duas linhas como essa, significa um casamento consanguíneo, um casamento entre parentes, entre primos, irmãos e assim sucessivamente, ok? Nessa representação aqui, observem, nós temos um cruzamento, a partir de um mesmo ponto, está originando dois indivíduos. Nós classificamos esses indivíduos como gêmeos monozigóticos. O que são gêmeos monozigóticos, povo? A gente tem, para termos gêmeos monozigóticos, um único espermatozoide que fecunda um único óvulo. Então, é um espermatozoide e um óvulo, beleza? Vai haver a fecundação e isso aqui vai formar para nós um zigoto 2N. Cada gameta é haploide, forma-se um zigoto 2N. O que acontece para formar gêmeos monozigóticos? No decorrer do desenvolvimento embrionário desse zigoto, ele vai acabar se dividindo e origina dois indivíduos idênticos, cada um deles diploide, beleza? E esses indivíduos que são formados, portanto, eles são idênticos, gerados simultaneamente, então são gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos, ok? Aqui nós temos a representação do que seriam gêmeos dizigóticos. São gêmeos porque eles são gerados simultaneamente, mas eles são oriundos de zigotos diferentes. Então, nesta situação específica, nós teríamos dois espermatozoides, cada um fecundando um óvulo diferente, e cada um vai originar um indivíduo diferente. Tanto que a gente pode ter, nesta situação, o indivíduo do sexo feminino e o indivíduo do sexo masculino. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre algumas noções básicas de probabilidade que é importante vocês terem, que é importante a gente começar a salientar, a sedimentar, né? Quando a gente está falando de probabilidade, a gente está falando da chance de um determinado evento acontecer. Então, a gente tem várias possibilidades, mas eu quero saber qual é a probabilidade de um evento específico acontecer dentre todas as possíveis, tudo bem? Então, eu tenho aqui a probabilidade, ela vai ser resultado da divisão entre o número de eventos favoráveis, que é aquele evento que você quer analisar, sobre o número de eventos possíveis. Então, vamos supor, eu quero saber qual é a probabilidade de, se eu jogar uma moeda para cima, sair cara.
Vamos supor que seja essa a minha condição. Então, qual é o meu total de eventos dessa situação que eu coloquei para vocês? O meu total de eventos, o meu S, é igual a 2, porque eu tenho 2 eventos possíveis. Ou vai ser cara, ou vai ser coroa. Tudo bem? Qual é o meu evento de interesse que eu falei aqui? Vamos supor que seja ali cara. Eu quero saber a probabilidade de dar cara. Bom, se eu tenho 2 eventos, um é cara e um é coroa, cara então corresponde a um evento favorável. Portanto, se eu jogo uma moeda para cima, qual é a probabilidade de sair cara? Então, a probabilidade é o meu evento de interesse, o meu evento favorável, que é 1, sobre o meu total de eventos, que correspondem a 2. Então, a probabilidade de jogar uma moeda para cima e sair cara é meio, 50%. Tudo bem? Partindo daí, a gente tem que ter a ideia de que dentro de genética, muitas vezes, nós vamos trabalhar com eventos ou que vão acontecer simultaneamente ou eventos que podem ser excludentes. E por isso, a gente precisa ter em mente o que nós chamamos comumente de regra do E e regra do OU. Tudo bem? Quando eu falo de regra do E, eu estou falando da ocorrência de 2 eventos. Não vão ser excludentes, eles vão se somar, digamos assim, tá? Eles vão se complementar, vão acontecer simultaneamente, são independentes, mas eles vão acontecer simultaneamente ou um seguido do outro. Quando eu falo, então, se eu pego aqui esse exemplo, qual é a probabilidade de uma mulher ter 2 filhos? Um menino e uma menina. Observem isso aqui, nesta ordem. Então, eu quero saber o seguinte: estou grávida. Eu quero saber, vou ter 2 filhos. Estou grávida agora, vou ter um filho e vou ter uma segunda gestação, porque eu quero ter 2 filhos na minha vida, e vou ter uma segunda gestação. E eu quero saber qual é a probabilidade de, na primeira gestação, vir um menino e na segunda gestação vir uma menina, porque está me dizendo que é nesta ordem. Então, primeiro tem que vir o indivíduo do sexo masculino e, posteriormente, o indivíduo do sexo feminino. Tudo bem? Logo, se uma pessoa está grávida, vamos trabalhar então com as nossas probabilidades. Qual que é o nosso número de eventos possíveis em relação ao sexo de uma criança? A gente tem 2 possibilidades, porque pode nascer um menino ou pode nascer uma menina, ok? Então, se eu quero calcular a probabilidade de nascer uma menina, é 1 de 2 eventos possíveis, certo? Então, qual é a probabilidade de nascer um indivíduo do sexo feminino? Meio. A mesma ideia para a gente calcular a probabilidade de nascer um indivíduo do sexo masculino. Eu tenho 2 eventos possíveis. Destes 2, qual é o meu evento de interesse? 1, que é de nascer um menino. Então, aqui eu tenho, vamos chamar de probabilidade 1 de nascer um indivíduo do sexo masculino. E aqui eu vou chamar de probabilidade 2 de nascer um indivíduo do sexo feminino. Tudo bem? Voltando para a pergunta, qual a probabilidade de ter 2 filhos? Um menino e uma menina. Então, eu quero saber qual é a probabilidade de primeiro nascer o indivíduo do sexo masculino e a probabilidade de nascer o indivíduo do sexo feminino. Como nós nos comportamos quando temos esta situação? Sempre que a gente tiver essa situação, a gente vai multiplicar as nossas possibilidades. Então, qual é a possibilidade, qual é a probabilidade de nascer um indivíduo do sexo masculino? Meio. E, quando tem I, o que a gente faz? Multiplica as nossas possibilidades, as nossas probabilidades. A probabilidade de nascer um indivíduo do sexo feminino? Também meio. Então, qual é a probabilidade de este casal ter 2 filhos, um menino e depois uma menina? É igual a 2. Desculpa, é igual a 1/4. Tudo bem? Então, pessoas, gravem isso. Sempre que vocês tiverem um evento e o outro evento, vocês vão multiplicar a probabilidade desses 2 eventos acontecerem. Quando a gente tem um evento
ou o outro evento acontecendo, a gente vai somar as probabilidades desses eventos acontecerem. Então, se a gente pega esse exemplo aqui, qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos, um menino e uma menina? Só que observem, eu não estou estipulando qual a ordem que isso vai acontecer. Estou dizendo qual é a probabilidade de ter um menino e de ter uma menina. Só que nessa situação a gente vai ter 2 probabilidades. A minha probabilidade, que eu vou chamar aqui de probabilidade 1, vai ser de o casal ter primeiro um menino e depois uma menina. O que eu vou chamar aqui para nós de probabilidade 2 é de o casal primeiro ter uma menina e depois ter um menino. Então, eu tenho 2 possibilidades. Ou vai acontecer esta, ou vai acontecer esta. Vamos calcular primeiro a probabilidade deste evento aqui acontecer. Se eu estou grávida, qual é a chance de ser um indivíduo do sexo masculino? É meio, 50%. De 2 possibilidades. E, quando tem I, o que nós fazemos? Multiplicamos a chance de termos um indivíduo do sexo feminino. Então, essa minha probabilidade 1 equivale, portanto, a 1/4. Tudo bem? Então, eu tenho 1/4 de chance de ter um menino e depois uma menina. Só que eu posso ter, na verdade, primeiro uma menina e depois um menino. Então, vamos novamente. Qual a probabilidade de ser uma menina? Meio. E a probabilidade de ser um menino? Também meio. Então, a probabilidade de eu ter primeiro uma menina e depois um menino também vai ser de 1/4. Tudo bem? Logo, se o casal está grávido e eles pretendem ter, ao longo do seu relacionamento, 2 filhos, sendo um menino, uma menina, não interessando a ordem, na verdade a gente tem ou a probabilidade 1, que é essa aqui, primeiro o menino e depois a menina, ou a probabilidade 2, que é primeiro a menina e depois o menino, beleza? Então, eu tenho a probabilidade 1, que na verdade corresponde aqui, ó, a 1/4. Sempre que tem ou, o que a gente faz? A gente soma as nossas probabilidades e a probabilidade 2, que também é de 1/4. Isso aqui dá para nós 2/4 de probabilidade, que simplificando dá meio. Então, qual a probabilidade de o casal ter 2 filhos, um menino e uma menina? A probabilidade é de meio. Tudo bem? Pessoas, se houver alguma dúvida, eu vou deixar para vocês aqui no final o meu e-mail e meu telefone. Vocês podem mandar mensagem ou mensagem de WhatsApp, ou mandar por e-mail, ou na própria plataforma, caso haja dúvidas, mas me deem retorno em relação a isso para poder ajudar vocês, tá bem? Eu selecionei alguns exercícios que eu acho importantes para a gente seguir no nosso aprendizado sobre genética e heredigramas, e vou resolver alguns agora aqui com vocês. Vamos começar então pelo exercício número 1 da página 600 dos exercícios conceituais da apostila de vocês. Traz lá para nós. O heredograma representado a seguir refere-se a uma família com casos de albinismo, anomalia que se caracteriza por total ausência do pigmento melanina na pele. E ali vem a representação do heredograma para nós e pede, justificando pelo heredograma, determine se a doença é dominante ou recessiva. Então, primeira coisa, é a leitura básica de um heredograma, né? Então, aqui a gente tem um homem, temos uma mulher, cruzamento, e aqui a gente tem os descendentes desse cruzamento. Então, os descendentes desse cruzamento, esse indivíduo, este e este aqui. Tudo bem? É importante a gente representar heredogramas com números. A gente pode representá-los com números sequenciais, então colocando lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que é inclusive como tá no exercício de vocês. Ou a gente pode representar um heredograma, vou colocar aqui do lado, mesclando algarismos romanos e ordinais. Daí, o que nós temos? 1,
2, que se referem às minhas linhas do meu heredograma. Então, eu tenho o indivíduo 1, o indivíduo 1, 2. O indivíduo 2, 1, 2, 2, 2, 3. Também é uma forma de representar. Então, eu posso simplesmente perguntar a vocês, qual é o genótipo do indivíduo 2, 2? Quem eu estou falando? O indivíduo 2, 2. O indivíduo 1, 2. Quem eu estou falando? 1, 2. Tudo bem? Sempre que vocês estiverem trabalhando com heredograma, a primeira coisa que vocês precisam fazer, se o exercício não disser claramente, como é o caso, é vocês determinarem se a doença é dominante ou recessiva e tentar determinar o genótipo da maior parte dos indivíduos. Então, a gente olhando para o heredograma como esse, qual é o ponto-chave que a gente vai olhar para ele e dizer, essa doença ela é dominante ou essa doença ela é recessiva? Qual é o ponto que a gente busca? O ponto que nós buscamos, pessoal, é sempre este ponto que eu destaco aqui para vocês. Sempre que são indivíduos iguais, cruzando entre si, resultando em indivíduo diferente. A única possibilidade disso aqui acontecer, indivíduos iguais cruzando, deixando o indivíduo diferente, é se esses pais forem heterozigotos e o filho for homozigoto recessivo. É a única possibilidade, tá? Então, sempre vocês olharam para um heredograma, os pais são iguais, produzindo um filho diferente, os pais são heterozigotos e o filho é um homozigoto recessivo, ok? Então, quer dizer que os pais, eles expressam, por serem heterozigotos, tem neles o alelo dominante, né? Quer dizer, então, que eles expressam a característica dominante. Portanto, neste caso aqui, a normalidade, ela é dominante e a doença, ela é recessiva. Tudo bem? Agora, a gente pode ter uma situação exatamente oposta. Eu posso ter isso originando isso. Novamente, a única condição de pais com o mesmo fenótipo originando um filho com fenótipo diferente é se esses pais forem heterozigotos e o filho for homozigoto recessivo. É a mesma ideia lá das ervilhinhas do Mendel, quando cruza duas ervilhas amarelas de nascer uma ervilha verde, qual que deve ser a condição dessas amarelas? Elas têm que ser heterozigotas para poder dar uma ervilha verde. É a mesma coisa quando a gente fala de doença, tá? Então, o lugar que você vai olhar para o seu heredograma para determinar se a doença é recessiva e dominante, vocês vão buscar esse padrão. Pais iguais, filhos diferentes. Nesta situação, o que nós temos? Os pais obrigatoriamente são heterozigotos. Todo mundo, então, que é normal, eu sei que tem um alelo dominante. Pode ser homozigoto dominante ou pode ser heterozigoto. Eu não sei. Eu sei que pelo menos um dominante, essa pessoa ela tem que portar. Tudo bem? E de forma que todo mundo que é afetado, obrigatoriamente vai ser homozigoto recessivo. Então, daí a gente consegue determinar o genótipo desses indivíduos e a gente também consegue determinar se a doença ela é dominante ou recessiva. Neste caso, a doença é recessiva. Por quê? Porque pais normais cruzando entre si resulta em filhos doentes e a única possibilidade disso acontecer é se a doença for recessiva. Tudo bem? Seguindo então o exercício 6, também dos conceituais, na página 600. Vem o heredograma lá pra gente, grandão. No heredograma a seguir, os símbolos brancos representam indivíduos normais e azuis representam indivíduos afetados por uma doença genética. Assinale a alternativa correta quanto à representação dos indivíduos nesse heredograma. Novamente, primeira coisa que a gente precisa fazer, determinar a recessividade ou dominância da doença. Onde a gente consegue fazer isso nesse heredograma? Entre o cruzamento dos indivíduos 7 e 8. Então, entre o cruzamento destes dois indivíduos aqui. Porque são dois indivíduos que são fenotipicamente iguais,
originando um indivíduo fenotipicamente diferente, e a única situação que isso pode acontecer é se os pais forem heterozigotos e o filho for homozigoto recessivo, ok? Então, através disso, a gente sabe que a dominância, a normalidade é dominante e a doença, ela é recessiva, de forma que todo mundo que é doente, a gente pode colocar a homozigose recessiva, e todo mundo que é normal, a gente vai colocar pelo menos um alelo dominante. Por que eu estou dizendo pelo menos um alelo dominante? A gente sabe que quando a gente está trabalhando com dominância completa, onde um alelo vai dominar sobre o outro, a principal característica que a gente vai analisar é o indivíduo heterozigoto. No indivíduo heterozigoto, os dois alelos estão presentes, tanto o azão quanto o azinho. E a característica que a gente observa, o fenótipo, é de quem? É sempre do dominante. Então, quando a gente está falando de dominância completa, a gente vai analisar o indivíduo heterozigoto. E o heterozigoto tem o fenótipo dominante, tudo bem? Quem mais vai ter o fenótipo do dominante? Também vai ter o fenótipo do dominante o indivíduo que é, obviamente, homozigoto dominante. Então, ele também vai ter o fenótipo do dominante. Tudo bem? Por isso que eu falo pelo menos um azão. Pode ser azão-azinho ou azão-azão. Mas será que dá pra gente determinar isso aqui no nosso heredograma? Vamos analisar. Esse indivíduo aqui, o indivíduo 9, ele é resultante, ele é normal, resultante do cruzamento dos indivíduos 3 e 4. Obviamente, o indivíduo 3, qual foi o único alelo que ele tem para poder passar para o indivíduo 9? Ele só tem azinho. Então, obrigatoriamente, ele passou um azinho para cá. E de onde veio o azão que o 9 porta? Com certeza veio do indivíduo 4. Tudo bem? Observem que esse casal, eles também produziram um indivíduo que é homozigoto recessivo. Sempre que a gente fala de alelos, a gente trabalha aos pares. Por quê? Porque um alelo vem sempre do pai e o outro alelo vem sempre da mãe. Se o pai só tinha alelos azinho para contribuir para a formação do indivíduo, um azinho obrigatoriamente veio do pai e o outro azinho obrigatoriamente veio da mãe. Então, essa mãe ela é heterozigota. Tudo bem? O indivíduo 5, ele é resultante deste cruzamento. Ele é normal. Bom, se a mãe é homozigota recessiva, o único alelo que ela tem para contribuir para esse indivíduo é com o alelo azinho. Portanto, o indivíduo 5 também é heterozigoto. Já o indivíduo 1, eu posso afirmar que ele é heterozigoto. Por que eu posso afirmar que ele é heterozigoto? Quem me permite afirmar que o indivíduo 1 vai ser heterozigoto? O indivíduo 6 me permite ter essa certeza. 2 alelos. Um veio do pai e o outro veio da mãe. Então, a mãe contribuiu. Beleza. E o outro alelo vem de quem? Tem que ter vindo do pai. Portanto, o pai é heterozigoto, ok? Analisando as alternativas, a que nos contempla melhor é a alternativa B de bola, que afirma, são homozigotos? O que é homozigoto? Ter 2 alelos iguais, certo? Ou azão, azão, ou azinho, azinho. Os 2 alelos que compõem o indivíduo são os mesmos. São homozigotos os indivíduos 2, 3, 6, 10 e 11, ok? Portanto, a resposta correta é letra C. Tudo bem? Vamos fazer agora, povo, o exercício número 15, página 602, dos exercícios contextualizados, ok? O exercício traz para nós o seguinte: em uma família planejada para 3 filhos, qual é a probabilidade de serem todos do mesmo sexo? Não interessa o sexo, quer que sejam todos do mesmo sexo. Então, vamos supor que sejam todas meninas, tá? Então, eu quero saber, eu vou trabalhar, portanto, com 3 eventos, que são os meus 3 nascimentos. E, para ser todo mundo do mesmo sexo, vamos escolher um para que seja ele. Então, vamos supor que eu quero saber a probabilidade de os meus 3 cruzamentos, nos 3 cruzamentos, a gente ter 3 filhas sendo formadas nesse processo. Então, eu quero uma menina e outra menina. Tudo bem? Quando a gente fala
de cruzamento de sexo. Qual é a probabilidade de ser um indivíduo do sexo feminino? A probabilidade é meio. E, quando tem I, o que a gente faz? A gente multiplica. Probabilidade de ser do sexo feminino, meio. E probabilidade de ser do sexo feminino, também meio. Então, a probabilidade de essa família ter 3 indivíduos do mesmo sexo vai dar, portanto, 1/8, que é a letra B de bola. Tudo bem? Na questão 17. A questão 17, eu montei o heredograma baseado no texto. É importante vocês conseguirem fazer isso também. Fala lá para nós. Olhos castanhos são dominante. Então, povo, sempre que vocês forem fazer exercício de genética, é igual vocês fazem exercício de física, vocês têm que ir anotando as informações que o exercício traz, senão vocês ficam loucos. Então, o que o exercício fala para nós aqui nesse primeiro momento? Que olhos castanhos, eles são dominantes. E azuis são recessivos. Portanto, todo mundo que tem olho castanho vai ser azão traço. Pode ser azão ou azão-azinho. Todo mundo que é recessivo, obrigatoriamente, é azinho-azinho. Tá bem? Um homem de olhos castanhos. Então, eu tô falando, esse homem aqui de olho castanho, se ele tem olho castanho, até botei rachuradinho, tá? Se ele tem olho castanho, ele é azão traço, beleza? Este homem de olhos castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis. Então, o pai deste cara também tinha olhos castanhos, mas a mãe tinha olhos azuis. Por que essa informação ela é importante? Porque se a mãe ela era homozigota recessiva, qual foi o alelo que ela doou para o seu filho? Só pode ter sido azinho. Então, eu sei que esta pessoa em questão, que tem olhos castanhos, ela é heterozigota, ok? Este homem de olhos castanhos, filho de pai de olho castanho e mãe de olho azul, ele se casou com uma mulher também de olho azul. Tranquilos? O exercício pergunta: a probabilidade de que tenham um filho de olhos azuis é... Não está especificando o sexo da criança. Não me interessa o sexo desta criança. Então, a gente bota um losango. O que me interessa? Que esta criança tenha olhos azuis. Beleza? O que a gente faz? Aquele quadrinho simples, quadrinho de Punnett. O quadrinho de Punnett, ele nos mostra a distribuição dos gametas. Porque o que a gente tem que pensar, pessoal? Quando a gente fala de genética, e eu tô falando ali de distribuição de gameta, eu tenho que pensar que sempre que nós vamos ter a formação dos gametas no nosso corpo, aqueles 46 cromossomos nossos que estão aos pares, eles vão ser divididos. Vão ficar 23 numa célula, vão ficar 23 nas outras células. Por ser uma meiose, na verdade, a gente tem a formação de 4, né? Só que o que a gente tem que ter em mente? Esses alelos que estão cada qual lá no seu cromossomozinho, no seu cromossomo homólogo, um que veio do pai e outro que veio da mãe, quando vai fazer os gametas, esses alelos, eles se segregam. Não é essa a base da lei de Mendel? É isso que a gente representa aqui no quadrinho. Se eu tenho um indivíduo que ele é azão-azinho, isso aqui está dentro dele, quando ele vai formar um gameta, aqui dentro vai ter apenas um alelo dessa característica. Então, ou vai ter o alelo azão ou vai ter o alelo azinho. Já a mulher, como ela é homozigota recessiva, o único tipo de gameta que ela vai produzir é esse aqui, beleza? E aí a gente vai organizar as probabilidades de cruzamento. Por quê? O homem pode produzir um gameta azão, que vai cruzar com o azinho da mulher, ou ele pode produzir um gameta com azinho que cruza também com o azinho da mulher. Ele pode produzir azão e a mulher azinho, ele azinho e a mulher azinho, ok? E aí a gente tem 4 probabilidades. Porém, dessas 4, observem que 2 correspondem ao mesmo genótipo, que vão resultar no fenótipo olhos azuis. Então, a gente tem 50% ou 2/4
ou meio de indivíduos de olhos azuis. E aqui eu tenho olhos castanhos. Eu tenho olhos castanhos, ou que correspondem a 50% da minha descendência, ou que corresponde a 2/4, que simplificado dá 0,5% de chance de nascer um indivíduo de olhos azuis. Desculpa, de olhos castanhos. Então, se o exercício pergunta para nós qual é a probabilidade de este casal vir a ter um filho de olhos azuis, a gente está falando então desta probabilidade aqui, a gente está falando então de 50%, 1/2 de chance de esse filho ter, de este casal ter um filho com olhos azuis. Tudo bem? Pessoas, vou deixar também uma lista de exercícios para vocês. Qualquer dúvida, vocês sinalizem ali no portal. Por favor, especifiquem de qual lista é, se é da apostila, se é de lista de exercício, se é contextualizado, se é aprofundamento, para eu poder conseguir localizar o exercício e ajudar vocês. Deixo aqui o meu e-mail, que eu acho que vai ser a forma mais fácil de comunicação. barbara.figueiredo@colégioapogeu.com.br. Se vocês precisarem, é só darem um sinal de fumaça. E qualquer coisa, estamos aí. Bons estudos!